Graça e paz aos irmãos. Amém. Abra sua Bíblia no Salmos de número 126. Enquanto os irmãos estão encontrando o texto, eu quero fazer aqui alguns agradecimentos. É uma alegria imensa poder visitar essa amada igreja que cresce a cada dia. Vai meu abraço ao pastor Silas Malafaia, pastor Dilton, pastor Ricardo, sua família linda. Tivemos ali uma oportunidade de conversar antes do culto, e é uma honra imensa poder estar aqui com os irmãos e conhecer esse povo lindo, abençoado, aqui de Rio das Ostras. Amém? Todos acharam, irmãos? Diz assim: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro para Sião, éramos como os que sonham. Nossa boca se encheu de riso e nossa língua de alegres cânticos. Então se dizia entre as nações: o Senhor tem feito muito por eles. O Senhor tem feito muito por nós, por isso estamos alegres. Faze regressar nossos cativos, Senhor, como as correntes do sul. Aqueles que semeiam com lágrimas, com alegres cânticos cegarão. E aquele que sai chorando, carregando a semente para semear, voltará com alegres cânticos, trazendo consigo os seus molhos. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta. Queridos, nós estamos diante dos salmos, dos 7 salmos, dos 15, que temos aqui nas nossas epígrafes, tido como Cântico dos Degraus. Esses salmos são especiais, porque eram hinos cantados pelas caravanas que iam às festas de Jerusalém. Daí o nome desses salmos serem chamados de degraus, porque quem vai para Jerusalém não desce, quem vai para Jerusalém sobe. Então, enquanto eles subiam para as festas de Jerusalém, eles iam cantando, louvando a Deus. O salmo de número 122 é um exemplo disso. Ali diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria para chegar no templo não é aqui. Quando a gente sai de casa, a gente já vem cantando, já vem alegre, já vem glorificando a Deus. O salmista, ele é alguém que vai depositar no salmo todo o seu sentimento. Uma das características dos salmos é a poesia que ele traz nas suas narrativas. O salmista coloca toda a sua emoção para transparecer para o leitor o que ele está sentindo dentro da sua alma. Os salmos é diferente dos demais textos da Bíblia. A Bíblia em si, no seu contexto geral, ela apresenta a gente como uma ótica divina. É Deus enxergando a terra e como Deus a vê. Quando a gente lê os salmos vai numa contramão. É a ótica do salmista. É o homem falando de si mesmo, dos seus conflitos, das suas vitórias, das suas conquistas. E esse salmo em especial é um salmo muito bonito e belo. Nós não sabemos o autor desse salmo, ele é anônimo. Contudo, sabemos que é alguém que viveu algo extraordinário. E que o sentimento que ele vai colocar aqui, nesses pequenos versos, é tão profundo, que vai impactar a alma não só dele, mas dos seus contemporâneos, e também da gente que lê aqui agora. O salmista, ele está vivendo algo tão inimaginário à sua ótica, que ele constrói esse belo poema, essa bela poesia. O verso de número 1, ele vai expressar o sentimento que está na sua alma, e o sentimento dele é um sonho. Ele diz assim: olha, quando o Senhor nos trouxe do cativeiro para Sião, éramos como os que sonham. Esse salmista é alguém que é um sobrevivente. Ele viveu 70 anos amargando o cativeiro na Babilônia. Ele agora recebe a oportunidade de estar retornando para casa. Isso é tão surreal na mente do salmista, que ele entende que isso é um sonho.
Alguém aqui já sonhou? Eu já tentei fazer isso, nunca consegui. Você sonhou um sonho gostoso, acordou no meio do sonho, e de repente você diz, eu preciso voltar a dormir, porque eu preciso terminar o sonho. Eu já tentei, nunca consegui. Tem gente que tem essa habilidade, porque às vezes nós temos umas sensações tão lindas do sonho, que a gente precisa voltar para terminar o sonho. A sensação do salmista é tão surreal, ele está vivendo algo tão incrível da parte de Deus, que a sensação dele é, parece que eu estou sonhando, mas o que Deus faz, parece sonho, mas diz assim, é realidade. Diga o que Ele vai fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, é tão incrível, é tão surreal, que você vai ter a sensação de um sonho, mas não é sonho, é a realidade. A ótica do salmista, é a ótica de todo judeu. Ele olha para si, ele vê o que ele está vivendo, e ele chega a uma conclusão, eu só estou vivendo isso aqui porque a mão de Deus está no controle. Quem nunca leu Ezequiel 37? Ezequiel 37 é um profeta que é levado para o vale. A nação de Judá, 70 anos no cativeiro, metade do cativeiro, Deus leva o profeta Ezequiel para um vale, e esse vale é chamado de ossos sequíssimos. Preste atenção que os ossos não estavam secos, estavam sequíssimos. Ezequiel anda em redor, os ossos estavam a ponto de virar farelo, e o Senhor olha para Ezequiel e faz uma pergunta para ele dizendo, você tem fé que esses ossos podem voltar a viver? Ezequiel está numa posição que ele não sabe responder, porque o caos é tão grande, que lhe rouba a resposta. Para você ter uma ideia, dentro da cultura judaica, os judeus acreditavam e acreditam até hoje na ressurreição. Se você for em Jerusalém hoje, entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras, tem ali o Vale do Cedron, e ali tem até um cemitério construído pelos judeus. Eles acreditam que quando o Messias chegar, ele vai pousar no Monte das Oliveiras, e os mortos ressuscitarão. Como eles acreditam na ressurreição, eles construíram um cemitério ali. Eles acreditam que eles serão os primeiros a experimentarem a ressurreição. Os judeus acreditam na ressurreição e eles precisam de ossos. É por isso que José, quando bem arcaico, quando ele pede para o povo voltar para a terra, pede para levar os seus ossos. Eles acreditavam na ressurreição. O problema é que o vale de ossos secos já não tem nem mais ossos. Judeu não crema, judeu sepulta. Os ossos dos vales nem sepultados estão jogados, e cada osso misturou com outros ossos, já está a ponto de virar pó, farelo. Na perspectiva judaica do segundo templo, é impossível, não há mais vida, não há mais esperança, está num caos. É nesse cenário que Deus coloca o profeta e diz, você tem fé? Você tem fé? Dá uma olhadinha aí e diga assim, você tem fé? Calabachuramarás. Você tem fé? Tem fé? Ezequiel não sabe a resposta, pastor Ricardo. Ele diz assim, o Senhor sabe. Como Deus sabe de todas as coisas, o Senhor reverbera com uma resposta. Então Ezequiel, abre a boca, profetiza para esse vale. E o profeta não precisa ter resposta, o profeta só precisa obedecer. Você não precisa ter resposta de todas as coisas, o que você precisa é obedecer. Alai, choramai. Se Deus mandou profetizar, profetiza. Pastor, profetizar quando tudo está indo bem é fácil. Deus leva o profeta a profetizar no caos. No caos, Deus faz você liberar uma palavra profética. E quando Ezequiel liberou uma palavra, cada osso, eu não sei aonde os ossos estão, eu não sei
qual o osso vai encaixar com o osso devido. Eu não sei se eles estão espalhados. Eu só sei que quando a palavra profética vem de Deus, cada osso tem que procurar o osso que é compatível dele e vai se unir, vai se juntar. Por quê? Porque tem palavra profética. Aonde tem palavra profética, tem vida. Aonde a palavra profética tem graça. Aonde a palavra profética tem avivamento. Aleluia! Cada osso voltou no seu osso, se transformou num poderoso exército. Era Deus dizendo para Ezequiel e para Judá: vocês vão voltar para casa. Pode passar o tempo que for, se tem palavra profética, não tem diabo, não tem demônio, não tem inferno, não tem problema, não tem nada. Se a palavra profética foi lançada, vai voltar, vai acontecer, a porta vai abrir, o milagre vai. O salmista, quando olha para ele e voltando para casa, o salmista se enxerga: eu era um osso, mas osso que tem palavra recebe milagre. O salmista diz: eu sou um osso que está voltando para casa. Então o sentimento dele é o seguinte: parece que eu estou sonhando. E a sensação de alguém que recebe algo incrível é viver o verso 2. O salmista acaba de viver algo impossível. Então ele diz assim: então minha boca se encheu de riso, e a nossa língua de alegres cânticos. Porque o resultado de quem recebe milagre de Deus é sorrir, é cantar, é dar graças a Deus. O interessante é que as outras nações, elas também estão glorificando a Deus. Porque as nações dizem assim: olha, então se dizia entre as nações, o Senhor tem feito muito por eles. Isso aqui é muito profundo. Porque uma coisa é a ótica do salmista. O salmista tem a ótica dele: eu era um osso, estou voltando para casa. Agora, o milagre de Deus, ele é tão profundo, que ele não fala só com quem vive, ele fala com quem não está vivendo. Gente que está de fora, longe, distante. Quando Deus faz algo tão surreal, Ele consegue ultrapassar as fronteiras. Deus não faz milagre só para abençoar a gente, não. Deus faz milagre para o nome dele ser propagado, glorificado, exaltado, no lugar que você nem imagina. O nome de Deus está sendo. Tem gente que fala de você que você nem sabe. Tem gente que conhece a tua história mais do que você mesmo. E quando ele faz uma leitura de você, do que você vive, do que você está vivendo, ele só pode chegar a uma conclusão: a mão de Deus está no negócio. Olha o que as outras nações estão dizendo. Qual é a leitura de Judá? Bom, quem é Judá, gente? Judá é um povo pequenininho, minúsculo, assim. Esses dias estava eu e minha esposa tentando achar Israel no mapa. Aí você pega uma lupa para achar Israel, um pontinho. As outras nações estão olhando para Judá, que acabaram de experimentar 70 anos de um cativeiro. Elas fazem uma leitura, pastor Ricardo. Calma aí. Nações maiores que Judá. Que quando Babilônia vem varrendo todo mundo que está na frente. Um dos povos que Babilônia varreu foi os assírios. Os assírios tinham um poderoso império, armamentos bélicos. Quando Babilônia vem varrendo todo mundo. Então tem gente que é maior que Judá, tem mais poder que Judá, tem mais armamentos bélicos, armamentos fantásticos, e já nem existem mais no mapa. Nações fortificadas não aguentaram os 70 anos, desapareceram. Aí as outras nações que estão de volta, de fora olhando, chegam a uma conclusão: mas calma aí, o que faz um povo desse, minúsculo, pequeno, sem expressão, sem nome, um ponto no mapa, aguentar 70 anos, e agora está voltando para casa? Eles chegam a uma conclusão: a mão de Deus. A mão de Deus está nesse negócio.
Sabe por que você está aqui hoje, na quarta do avivamento? É porque a mão de Deus tem sustentado a tua casa, a mão de Deus tem sustentado a tua vida, a mão de Deus tem sustentado a tua família. Sabe quem sustenta essa igreja? É a mão de Deus. É a mão de Deus que faz milagre, é a mão de Deus que abre porta. Não é a nossa força, porque nós não temos força. É a mão de Deus. As outras nações olham para ajudar, as pessoas olham para você, para mim, faz uma análise e chega a uma conclusão. É a mão de Deus, 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 é a mão de Deus. É a mão de Deus. E aí o verso 3, ele só tem que confirmar. Eles dizem, sim, o Senhor tem feito muito por nós, por isso estamos alegres. Aqui tem dois grupos. Spurgeon, conhecido como um dos príncipes dos pregadores, ele disse que aqui nesse salmo tem dois grupos: os grupos dos espectadores e o grupo de quem anda com Deus. O grupo dos espectadores, ele só pode dizer assim: o Senhor tem feito por eles, é o máximo que ele pode chegar. Mas o grupo que anda com Deus, que caminha com Deus, que amanhece com Deus, que vem para a quarta do avivamento com Deus, ele diz assim: de fato, o Senhor tem feito por nós. Eu estou pregando para quem nessa quarta-feira? Para o grupo dos espectadores ou para o grupo que anda com Deus, que vive o milagre? Os espectadores só podem dizer: Deus está fazendo, mas os que andam com Deus dizem: Deus tem feito por nós, por isso estamos alegres. Olha para o teu irmão e diga assim: coloca uma alegria no teu lábio aí, diga para ele, coloca uma alegria no teu rosto, coloca um sorriso nos teus lábios, porque Deus tem cuidado da tua casa, Deus tem cuidado da tua família, Deus tem cuidado de você, meu irmão. Calabachulha. Aleluia, aleluia. É a mão de Deus. Só quem já foi amparado pela mão de Deus sabe. Só. Deus é um Deus que se experimenta. Por isso que tem gente que não consegue entender. Porque uma coisa é falar de Deus, outra coisa é experimentá-lo. O salmista não é alguém que está falando só de Deus, ele experimentou Deus. Então ele entende que o que ele está vivendo é algo surreal. E eu tenho aprendido com Deus que Deus é Deus de surpresas. Tem um pastor amigo chamado pastor Lecivaldo, ele é lá de Queimados. Ele disse que Deus às vezes fala com a gente e nos faz promessas absurdas. É o Deus das promessas absurdas. Porque às vezes Deus fala com a gente algo tão absurdo aos nossos ouvidos, que você diz assim: mas como? Mas como se dará? Como vai acontecer? Calma aí. Um Deus que criou o mundo em 6 dias, o que é essa promessa absurda para você? Aquilo que Ele te prometeu vai cumprir. Queira o inferno não, queira os teus opositores ou não, se Ele lançou uma palavra para você, por mais absurda que ela seja, a porta vai abrir, o milagre vai acontecer, Deus vai fazer o impossível. Agora, pastor Ricardo, o interessante é que o verso 4, ele faz uma pausa, porque isso aqui é um hino, é um cântico, mas o verso 4 ele faz uma pausa, ele faz uma oração, e a oração dele tem um direcionamento. Porque raciocina comigo, o povo está feliz, eles estão voltando para casa. Entretanto, o cenário de Israel é um cenário de caos. Lembre-se que quando Babilônia entrou, destruiu a cidade, não tem mais muros, o templo não existe mais, as casas dos judeus viraram poeira, o palácio não existe. A profecia de Jeremias se cumpriu. Quem olhasse para Israel
ela estaria como um amontoado de escombros. Então o povo está voltando para casa, só que eles estão voltando para o meio de um deserto, não tem nada. O desafio é grande. Voltar para algo que está construído, amém, ok. Agora, voltar para casa aonde não tem nada, só tem poeira, pó, deserto. O salmista, analisando essa situação, ele faz uma oração. Ele diz assim: Senhor, faze regressar os nossos cativos como as correntes do sul. Em outras versões, a corrente do Neguebe. Lendo isso aqui, o salmista ele faz uma referência a um vale, a um deserto, ao sul de Judá. Acontecia um fenômeno ali muito incrível. Ali chovia no tempo que não é de chuva. Por exemplo, o tempo de chuva no verão, as fortes chuvas. No Neguebe não chove no verão, enquanto tudo em volta do Neguebe está chovendo, chuvas fortes. No Neguebe não chove, terra seca, os rios são, o leito do rio seco, não há vida. Mas quando a estação vira, chega o inverno, tudo em volta do Neguebe está morto, sem vida. E é nesse exato momento que no Neguebe começa a chover. Então ali é um cenário de deserto que chove no momento onde não é de chuva. Israel está vivendo um período que ele está voltando para casa, para o deserto. Então ele faz uma oração dizendo: Senhor, como acontece no Neguebe, faz chover na gente, faz chover. Preste atenção que Deus ele não trabalha com terra, pouco importa a terra em si, Deus trabalha com gente. Diga para o teu irmão assim: a bênção não está sobre a terra. Diga para ele, diga, a bênção está sobre pessoas. Vou dar um exemplo aqui rapidinho, fazendo um adendo aqui. Lembra de Isaac? Isaac volta para Gerar, tempo de sequidão. Seu pai já havia morrido, só que Abraão já havia cavado alguns poços. Ele volta para Gerar, e ele vai desentulhar alguns poços do seu pai. Isaac honra a memória do pai, dá os mesmos nomes que o pai dera para os poços, e em seguida ele vai cavar um poço. Só que ele está na terra dos filisteus. Quando ele cava o primeiro poço, vem um filisteu e diz assim: os pastores dos filisteus contenderam com os pastores de Isaac. Era comum brigar, porque terra de deserto, até hoje os beduínos, eles brigam por pontos de água. E aí eles começaram a contender. Isaac falou assim: esse poço é de vocês? Os filisteus disseram: esse poço é nosso, dá para cá. Quem cavou foi Isaac. Mas os filisteus disseram: esse poço é nosso, está na nossa terra. Isaac falou: é de vocês? Tudo bem, leva, pode ir embora. Deu o nome de Ezeque, o poço da contenda. Quem tem a bênção de Deus não fica no meio da contenda. É de vocês? Eu cavei. Porque tem gente que não cava, mas quer beber água. Mas quem tem a bênção de Deus, aonde ele coloca a mão, toma. Isaac cava o segundo poço. Quando ele cava o segundo, voltam os mesmos pastores e dizem: da cá é nosso. Mais uma vez Isaac não fala nada. É de vocês? Então toma. Sitna, poço da inimizade. Quem tem a bênção de Deus não fica na contenda e também não fica na inimizade. Toma, de vocês, vai. Isaac agora, ele vai e ultrapassa os limites de Gerar. Ele cava o terceiro poço, e lá ele coloca o nome de Reobote, lugares amplos. Pastor, e os filisteus foram atrás dele? Não foram mais. Porque quem não tem a bênção de Deus, ele só fica entre a contenda e entre a inimizade. Pastor, e Isaac não anda em círculo, Isaac anda para frente. Enquanto os pastores estão brigando aqui, Isaac está andando para frente. E quem anda para frente pode cavar. Aonde cavar, vai dar água. Vai dar água. Vai dar água, pastor. Mas entulharam um poço, cava mais um.
Pastor, entulhar o segundo, cava outro. Por quê, pastor? Aonde você cavar, vai dar água, vai dar água. A bênção não está sobre a terra, a bênção estava sobre Isaac. A bênção não está onde você mora, a bênção está sobre você, sobre tua casa, sobre tua vida. Pastor, o senhor não sabe onde eu moro, a terra é deserta. Não tem problema, bota a mão e cava. Cava. Chega uma hora que a contenda e a inimizade não te alcançarão mais, porque quem tem a bênção de Deus voa alto, voa longe. Aleluia, aleluia. Cava, irmão, cava, 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 cava. O salmista está dizendo que Jerusalém está igual o Neguebe. O Neguebe é deserto. E sabe qual é o interessante? Que no Neguebe não tem fontes naturais. O Neguebe não tem fonte. Quem vai no inverno no Neguebe vê o rio cheio, pastos verdejantes, porque o cenário do deserto acaba quando a água chega. Quando a água chega, chega a vida. Quem vai do Neguebe ver os rios do Neguebe, pergunta assim: da onde vem a fonte? Porque todo rio tem fonte. Todo rio tem fonte. Só que no Neguebe não tem fonte natural. Então alguém pergunta: como é que os rios do Neguebe enchem se não tem fonte? Porque lá acontece um fenômeno chamado de chuva seródia. Pastor, o que é chuva seródia? Chuva seródia é a famosa tromba d'água. São nuvens que se concentram num só lugar e despejam toneladas, litros e litros de água. No Neguebe, nas montanhas próximas do Neguebe, todos os anos, uma chuva seródia cai na montanha. E as águas vêm descendo de montanha abaixo. Alguém diz assim: cadê a fonte do Neguebe? Não tem. No Neguebe não tem fonte da terra. As águas que enchem o Neguebe Alabarachuri calamai. Pastor, eu não sei de onde eu vou tirar recurso, eu não sei aonde o meu deserto vai brotar água. Não tem problema, quando as fontes da terra cessarem, Deus entra com a fonte do céu. Deus vai derramar uma chuva seródia na tua casa. Se eu fosse você, eu já levantava as duas mãos para o céu e dizia: Pai, manda chuva seródia, enche o meu terreno, enche a minha casa, enche o meu deserto. Eu profetizo que tem gente aqui que vai viver um novo tempo de Deus, vai viver um novo tempo do Senhor. Essa terra deserta vai começar a brotar, vai dar árvore, vai dar fruto, vai encher o rio, e alguém vai dizer: da onde está a fonte? Você vai dizer: vem do céu, 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 do céu. Judá está dizendo, o salmista está dizendo: olha, estou voltando para o deserto. Mas o que é um deserto? O que é um deserto? Para quem já foi vale de ossos secos. Hã? Obrigado. Diga para o teu irmão assim: o que é um deserto? Para quem já foi osso. Aleluia, aleluia. O salmista está dizendo: olha, Pai, estou voltando para o deserto, porque eu sei que o Senhor vai fazer chover na minha terra. O verso 5 e o verso 6, ele conclui, ele volta para o cântico, e ele fala o seguinte: olha, aqueles que semeiam com lágrimas, com alegres cânticos cegarão. Aquele que sai chorando, carregando a semente para semear, voltará com alegres cânticos, trazendo consigo os seus molhos.
O salmista retoma a história. Isso aqui é muito bonito. Porque se você quiser conhecer alguém abençoado por Deus, esse alguém é quem tem memória. Pastor, o que é ter memória? Ter memória, alguém que tem memória é saber que de onde ele saiu, o lugar que ele atravessou e onde ele está, não foi por causa dele, foi a mão de Deus que trouxe ele até onde ele está. O salmista, ele é alguém que tem memória, e ele fala o seguinte: olha, aquele que semeia com lágrimas, com alegres cânticos cegarão. Duas coisas que fazem parte da vida de alguém, repita comigo: alegria e lágrimas. Não tem para onde fugir. A vida é feita de alegrias e de lágrimas. Pastor, tem que ser assim? É assim que funciona. E o problema aqui não é chorar. Há alguém que pode criticar o outro porque chora demais. Chorar não é problema. O salmista dizia: o choro dura uma noite, mas a alegria vem amanhecer. O choro faz parte da vida. E eu lendo isso aqui, o Espírito Santo gritou no meu ouvido. Ele disse para mim: meu filho, o problema não é chorar. O problema é quando as sementes acabam. Chorar por chorar? Porque semente fala de esperança. Percebe que os que semeiam com lágrimas, eles cegarão com cânticos de alegria. A semeadura, na maioria das vezes, não é feita com sorrisos nos lábios. A semeadura, na maioria das vezes, é feita com lágrimas. O salmista está dizendo para a gente que os judeus semearam com lágrimas. Como, pastor? Volta 70 anos atrás na história. Babilônia está entrando, invadindo Jerusalém. Você acha que todo mundo que está em Jerusalém é corrupto? Você acha que todos que moram em Jerusalém eram idólatras? Todos que moravam em Jerusalém era alguém que era corrompido? Tinha gente crente ali. Daniel estava lá, Ezequiel também, Sadraque, Mesaque, Abednego estavam lá. Quando Babilônia vem varrendo todo mundo e eles são levados cativos, cerca de 1.000 a 1.200 quilômetros entre Jerusalém e Babilônia, eles vão andando, na terceira leva principalmente, que a cidade é queimada, os muros são queimados, tem gente andando a marcha fúnebre, de Jerusalém a Babilônia. Enquanto eles olham para trás, eles veem suas casas sendo queimadas, os muros derrubados, o templo não existe mais, o palácio também não. E enquanto eles andam, eles choram. É por isso que ele diz: aquele que sai chorando, carregando a semente. Presta atenção que eles choram, mas tem semente. Pastor, o que é semente? É alguém que tem palavra. Eu estou indo embora, mas Deus tem promessa com essa cidade. Derrubaram o templo, mas o Senhor disse que não faltaria rei no palácio. É a gente que tem palavra profética. Enquanto eles choram, eles plantam. O Senhor falou comigo assim: dá utilidade para a tua lágrima. Eu queria que você olhasse para 2 ou 3 pessoas assim: dá utilidade para a tua lágrima. Meu irmão, já que é para chorar, dá utilidade para a lágrima. Chorar por chorar não vale a pena. O salmo é poético, é poesia. Semente precisa de água. Quem rega a semente aqui é lágrima. Chora, cava e planta. Chora, cava e planta. Chora, cava e planta.
e planta. Enquanto você chora, a tua lágrima rega a semente. Talvez você entrou aqui hoje e o seu estoque de semente está pouco. Deus está dizendo para você: hoje é noite de você sair daqui com um estoque de semente renovada. Eu não vou prometer para você que talvez você pare de chorar hoje. Talvez o tempo do seu choro ainda não chegou, mas você é proibido de sair daqui sem semente. Enquanto você chora, planta. Por que tem que plantar, pastor? Porque semente fala de esperança. Tem algum nordestino aqui? Maravilha, sempre tem, né? Vai no sertão, terra rachada, não chove, não dá água, você vai sempre ver um sertanejo com uma semente na mão. Alguém de fora diz assim: esse cara é louco, vai plantar e vai perder tempo. Qual é a probabilidade dele colher alguma coisa se ele não plantar? 0. Mas qual é a probabilidade dele plantar e colher alguma coisa, mesmo que for 0,00000,0,1? Vai que chove, vai que o céu rasga. Tem gente que quer esperar chover para plantar. O plantio é antes da chuva cair. Se eu fosse você, pegava a tua semente e começava a plantar agora, porque plantar é com a gente, chover é com Deus. Aleluia! Plantar é com você, a chuva é com Deus. Não deixe chover para plantar. A hora de plantar é agora. Sai plantando e chorando, chorando e plantando, plantando e chorando, porque quem vai, voltará, trazendo consigo os seus molhos. Porque quem vai chorando, volta sorrindo. Os antepassados deles foram chorando, ele agora está colhendo fruto. Você sabia que você colhe fruto que você não plantou? Tem gente que está aqui porque o pai, a avó, plantou lá atrás, e agora tu está voltando pelo caminho do teu antepassado, que ele passou chorando. Então valoriza, valoriza a semente. Voltará com alegres cânticos, trazendo consigo seus molhos. Eu profetizo que no caminho que você passou chorando, você vai voltar sorrindo, trazendo tanto molho que vai precisar de ajuda para carregar. Pode me chamar que eu vou lá te ajudar a carregar os teus molhos, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem. Diga para o teu irmão assim: não para de plantar, plante, fica de pé comigo, plante, calabarachuri calamai. Aleluia, aleluia. Pastor Ricardo, Jesus plantou, Jesus chorou. Como, pastor? Esse salmo também remete ao Messias. Lembra de Jesus no Calvário, na via dolorosa, carregando a cruz, segundo alguns historiadores, 1 quilômetro mais ou menos entre Jerusalém ao Calvário, um pouco mais. Enquanto Jesus chora, anda, ele chora, mas Jesus tem semente. A via dolorosa, o Calvário, ele planta, mas ao terceiro dia, ele passou chorando e plantando. No terceiro dia ele sai da tumba dizendo: venci para sempre.
Há tempos de choro, há tempos de lágrimas. Jesus também teve seus tempos de choro, seus tempos de lágrimas. Mas Deus exaltou soberanamente, que deu um nome que está acima de todo nome. Talvez há alguém aqui dentro que está afastado hoje do caminho de Deus, ou nunca teve encontro com Cristo glorificado, ressuscitado. Eu quero, através dessa oportunidade, dizer que talvez você entrou aqui e está chorando muito. Posso falar algo para você? É melhor chorar do lado de Jesus, porque vale a pena. No mundo traz morte, o choro no mundo traz morte, mas o choro com Cristo traz vida, e vida com esperança. Vindo aqui, já se afastou de Deus há muito tempo, e Deus está dizendo para você: hoje é a tua noite. Tuas sementes acabaram, mas hoje eu quero renovar tuas sementes. Eu quero trazer você para mim, para perto de mim. Eu quero te dar vida, e eu quero fazer você caminhar comigo com esperança, porque o que o mundo mais precisa hoje é de esperança. Só a igreja tem a palavra de esperança. Eu quero convidar você nessa noite, que ouviu essa palavra, e o Espírito Santo tocou no teu coração, e você sabe disso. Eu queria que você viesse na frente. Eu quero orar por você. Essa igreja quer te abraçar. Aleluia, 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 aleluia. Um irmão aqui, isso. Há mais alguém? Há mais alguém? Aleluia, aleluia, aleluia. Mais um corajoso, mais uma corajosa. Aleluia, aleluia. Alabarachuri calamai. Vem, a porta está aberta, a porta da graça está aberta. Aleluia, aleluia, aleluia. Chega de sofrer no mundo, vem para cá. O Cristo que chorou, ressuscitou, quer te abraçar nessa noite. Hoje é noite. Aleluia, aleluia. Eu posso até estar ferido, mas nunca dei. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Isso, vem, vem. Eu posso até estar, mas nunca destruído.